Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mapa da Alma. E neste canal nós iremos abordar temas cotidianos relacionados com algumas das mais antigas linhas de conhecimento, como a astrologia, o tarô, de modo a somar no seu desenvolvimento pessoal e espiritual. E é com muito compromisso e responsabilidade que eu busco trazer esses conhecimentos de uma forma simples e objetiva. No vídeo de hoje, você vai entender o que significou o eclipse do dia 14 de outubro, quais energias estão disponíveis nesta transição entre os eclipses e o que significa o eclipse que vai acontecer agora no dia 28 de outubro. O eclipse do dia 14, pessoal, já passou, porém, os efeitos desse eclipse podem durar de 6 meses a 1 ano. Outubro está sendo um mês de tomadas de consciência. E que mês, hein, pessoal? Eu acredito que está sendo um mês desafiante para muitas pessoas. Nós estamos observando conflitos tanto no mundo externo, como também conflitos no nosso mundo interno, onde muitas pessoas estão passando por processos de limpezas, processos de mudanças e processos de finalizações. Quando nós falamos do tema do dia 14 de outubro, sobre o eclipse solar que aconteceu, o tema principal dele esteve relacionado ao relacionamento. Então, essa foi a nossa pauta. E é a partir dessa pauta que eu vou trazer aqui as explicações dos eventos astrológicos, a partir das datas que aconteceram, e com isso nós vamos entender um pouco melhor quais energias estão disponíveis e como nós podemos utilizá-las ao nosso favor. Então, para iniciarmos, pessoal, no dia 4 de outubro, nós tivemos o ingresso de Mercúrio em Libra. E quando nós trazemos Mercúrio no signo de Libra, nós vamos ter com Libra a energia que vai estabelecer relações interpessoais, acordos, parcerias, diplomacia. E com isso, quando nós trazemos esta energia de Mercúrio, nós vamos ter a energia do diálogo. Então vai ser muito marcado por um período onde vai ser muito importante a análise dos relacionamentos. Algumas pessoas vão passar por ciclos de melhoria contínua, onde vai fortificar ainda mais a relação, seja ela amorosa, seja ela em termos de sociedade, em termos de parcerias, mas algumas pessoas também vão passar por términos, onde vão perceber que a energia está estagnada, que ela não desenvolve mais, e com isso o melhor caminho será cada pessoa seguir o seu ciclo, de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito natural, mas entendendo que as energias não estão mais compatíveis. E com isso, cada um pode seguir o seu ciclo com muito mais harmonia e principalmente com muito mais amor. No dia 8 de outubro, nós tivemos o ingresso de Vênus em Virgem. E quando nós trazemos aqui Vênus em Virgem, fica um assunto um pouco delicado na questão de relacionamento. E por que fica delicado? Porque Virgem vai trazer a energia de sentimentos em pequenos gestos, atenção nos detalhes, momento em que vai trazer a oportunidade também de estabilidade, mas a triagem de valores e relações. Então, nesse momento aqui, nós vamos ter a prioridade de limpeza e organização, principalmente porque isso é muito característico do signo de Virgem. Mas quando nós temos Vênus em Virgem, perceba que a relação ela fica um pouco mais ou muito mais minuciosa, muito mais detalhada, onde vai ser preciso dar um pouco mais de atenção nesta área em especial. E no dia 9 de outubro, nós tivemos o que, pessoal? O alinhamento de Vênus e Lilith em Virgem. Então, quando nós temos aqui a energia de Lilith junto com a energia de Vênus, nós vamos ter um certo conflito, onde será traçado pela recusa da insubordinação com a energia da sensualidade e da beleza. Então perceba que aqui
aparentemente é um conflito, mas pode simbolizar uma vitória com você mesmo, onde você olha para você e começa a descobrir as suas potencialidades. E quando nós falamos de Lilith, mais conhecida como a Lua Negra, a Lilith nada mais é do que um ponto da órbita lunar, que é o ponto mais distante em relação à Terra. E a Lilith é conhecida por muitas pessoas como questões ligadas à sexualidade, mas ela não representa apenas isso. Nós podemos entender esse astro como uma integração do masculino e do feminino e também desvendar os nossos medos e sombras mais profundas. Então, nesse momento em que nós vamos ter aqui esse alinhamento da Lilith com a Vênus, é um convite para olharmos para dentro e nos conhecermos ainda mais. Em seguida, pessoal, nós vamos ter o alinhamento da Lua com a Lilith. Então, quando nós temos esse alinhamento da Lua com a Lilith, nós vamos trazer também a arte de cuidar versus a autonomia emocional. Então, é a sensibilidade da Lua que ela pode entrar em conflito com a intensidade, com o senso de possessividade e controle da Lilith, quando ela não está equilibrada. Então, é o momento onde as profundezas da Lua vai ter a oportunidade de conhecer ainda mais questões relacionadas ao relacionamento. E quando nós trazemos agora a consciência da Lua, da Lilith e de Vênus, nós vamos trazer à tona não só as questões de relacionamento, mas também reflexões do tipo: a realidade que você está vivendo hoje faz sentido para você? Está trazendo um processo de crescimento, um processo de autorrealização? Porque é muito importante você entender que quanto mais você continua na zona de conforto, mais tardio será o seu processo de criação e construção de uma nova realidade. Então, entender um pouco sobre essas energias, principalmente relacionadas ao seu eu, vão trazer um crescimento ainda maior no seu campo de desenvolvimento. Já no dia 12 de outubro, nós tivemos a quadratura de Plutão em Capricórnio. E o que acontece neste momento, pessoal, onde nós temos aqui esta quadratura? Nós vamos passar por um processo de revisão das estruturas de trabalho, de realidade e de energias um pouco mais endurecidas. Por quê? Plutão, ela vem com a energia de curar, transformar, ressignificar padrões. Então ela vem desconstruindo padrões e formas de relacionar que antes, a princípio, nós víamos como certo, como o ideal, como o estável, o equilibrado que se encontrava no signo de Capricórnio. Então, muitas vezes, algumas questões podem não estar resolvidas. Então, questões do passado podem vir à tona. Momentos em que foram ou sublimados, ou aqueles momentos em que nós temos a sensação de que está resolvido. Então, preste atenção, porque se alguma questão do passado vier à tona, talvez seja o momento de você olhar e buscar de uma forma muito verdadeira, ressignificar e transmutar este momento para aí sim você ter o seu campo aberto para trabalhar outras energias, para vivenciar outras energias na sua vida. Então é um período que ele pode sim simbolizar o encerramento de ciclos, tá, pessoal? Então reflita sobre os relacionamentos com as pessoas no campo afetivo, no campo de parcerias, porque todo esse cenário ele está muito propício para o seu processo de evolução pessoal. Em seguida, no dia 2 de outubro também, nós vamos ter o ingresso da energia de Marte em Escorpião. E aqui, pessoal, quando nós temos a energia de Marte, nós vamos ter aquela coragem de lidar com ciclos, com encerramentos. Perceba que Marte vai trazer uma energia que vai entrar em conflito direto aqui com o Plutão. Então, quando Marte está em Sagitário, nós vamos ter o quê? Aquela coragem para encarar as profundezas, aquela coragem para vencer os desafios, para
olhar para dentro e falar, bom, vamos resolver. Porém, ela pode entrar um pouquinho em conflito com a energia de Capricórnio, por ser um pouco mais estável. Então, utilize essas energias ao seu favor, principalmente para gerar um crescimento no seu processo de desenvolvimento. E já no dia 14 de outubro, pessoal, aí sim nós tivemos o nosso eclipse solar. Então, como eu falei, a pauta principal ela será os relacionamentos pessoais, amorosos e parcerias. E é uma dinâmica que ela vai ser trabalhada entre o eu e o outro. Uma dinâmica onde nós vamos ter acordos comigo e com outras pessoas. Perceba? Então isso é muito importante porque nós vamos começar a entender como nós nos relacionamos para em seguida trabalharmos com o outro, para em seguida relacionarmos com o outro. Então este é um ponto muito importante. O processo de autoconhecimento é a base para você conseguir ampliar as suas relações com outras pessoas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter a Lua alinhada entre a Terra e o Sol. Então, aqui, quando nós vamos ter esse eclipse, que nós vamos ter a Lua e o Sol, a Lua vai seguir o ciclo dela e com isso nós vamos ter esse alinhamento. E quando nós temos esse alinhamento em Libra, do Sol e da Lua, automaticamente, pessoal, nós começamos a passar por um processo de despertar. Por quê? Nós vamos ter aqui o nó do Sul, que é muitas vezes conhecido como a cauda do dragão, ela vai estar aqui no signo de Libra. Então perceba quantas influências nós vamos ter aqui no signo de Libra. O nó do Sul, que ele vai trazer a nossa bagagem kármica onde nós estamos. E já o nosso nó do Norte, ele vai estar em Áries, que é o quê? O caminho da evolução. Então é esse ciclo que nós vamos percorrer. Então este vai ser o ciclo onde nós vamos trabalhar do coletivo para o eu. E como nós vamos trabalhar essas relações? Então, para aprofundar um pouquinho mais esse tópico do nó do Norte e do nó do Sul, nós vamos trazer isso em um próximo vídeo. Porém, só para entender, vai ser uma dinâmica onde você vai buscar um autoconhecimento para aí sim conseguir se relacionar com o outro de uma forma mais harmoniosa. Então, aqui, pessoal, além de nós termos a questão da Lua entre a Terra e o Sol, agora nós vamos ter também a questão de Quirón em Áries. E o que significa essa energia de Quirón em Áries? Quirón vai trazer as nossas feridas relacionadas à nossa individualidade. Então, algumas feridas começam a vir à tona, como a falta de confiança, o que eu não fiz, o que eu não falei, ou opiniões que eu me omiti. Perceba que isso acaba entrando um pouquinho em conflito com a energia de Áries, por ser aquela energia um pouco mais impulsiva no sentido de fazer acontecer, naquela visão empreendedora, porém pode entrar em um momento aqui de conflito emocional, um conflito onde a pessoa começa a olhar para dentro e enxergar algumas questões que ela precisa trabalhar. Mas aqui também vem uma questão que precisa ter cuidado. Por quê? Você pode trazer aquelas questões onde você deixou de impor, porém, devido à sua falta de confiança, você pode começar a trazer de uma forma desequilibrada. Ou seja, a partir de agora você começa a impor a sua forma de ver o mundo, as suas vontades, as suas verdades, de uma forma impulsiva e agressiva. Então, preste bastante atenção com essa energia de Quirón em Áries, porque ela vai estar um pouco mais profunda e pode desequilibrar o seu campo, tá, pessoal? Então aqui nós vamos ter o Quirón em Áries, que são as profundezas emocionais. O nó do Norte e o nó do Sul, que vão estar ligados às questões de comportamento, do eu e do outro. Aqui nós vamos ter a energia do Sol e da Lua, ou seja, tudo, pessoal, que não estava sendo visto, começa a ser visto. Então começa a ficar mais claro com essa questão do eclipse solar. Então perceba que muitas atitudes, muitas situações, muitos momentos
em que estavam passando desapercebidos, você nota que vão ficando um pouco mais claros na sua vida. Então, além desse momento ser muito importante no seu processo de autoconhecimento, é muito importante também você tomar cuidado para não viver em extremos, tá? Porque você pode falar, eu não vi, agora eu estou vendo, então vai ser assim. Não, use todo o equilíbrio de Libra, toda a diplomacia de Libra para entender as relações e como você pode trabalhar da melhor forma todas essas energias, tá bom? E no dia 22, pessoal, nós vamos ter o ingresso de Mercúrio, que vai sair de Libra e vai entrar em Escorpião. Então, quando nós temos aqui o Mercúrio, que ele vai entrar em Escorpião, nós vamos ter também, pessoal, a energia de Mercúrio, Marte e Sol em conjunção com Escorpião. Então, olha só, o Sol ele vai entrar também em Mercúrio em conjunção com Escorpião e com Marte. O que significa? Aqui, pessoal, mais do que nunca vai trazer tudo que nós precisamos enxergar, tá? Tudo que nós precisamos fazer e a consciência do nosso ser. Então, isso aqui fica muito importante, porque como já foi mencionado, esse Mercúrio ele vai também estar em quadratura com Plutão. Desculpa, pessoal, Escorpião vai estar aqui em quadratura com Plutão. E quando o Escorpião está em quadratura com Plutão, nós vamos ter o quê? A força da transformação. Então, utilize essas energias da melhor forma para modificar, mas com autoconsciência, a sua vida, os seus padrões, e aí com certeza você irá conseguir entender um novo ciclo que pode iniciar na sua vida. E agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho desse eclipse do dia 28 de outubro. Esse eclipse lunar, ele vai ser o último do eixo Touro e Escorpião. Então, quando nós vamos trazer essa energia de Touro e Escorpião, nós vamos encerrar um ciclo que ele acontece desde 2021 e que tem aspectos relacionados com desapego, finalizações, limpezas físicas e emocionais. Então, é o momento ideal para você concluir e resolver questões que estão sendo movimentadas no seu mapa astral por 2 anos, mais ou menos. Então, este momento, eu falaria também que é muito importante você trabalhar questões relacionadas não só ao encerramento de ciclos, mas como o perdão e o auto-perdão. Nem que isso seja algo interno, mas que seja muito verdadeiro ao seu coração. Tá bom, pessoal? Esse é um ponto muito importante. Apenas para facilitar, eu vou tirar aqui essas imagens para mostrar agora o eclipse do dia 28, como que nós podemos entender aqui de uma forma mais exemplificada todas essas energias. Então, o primeiro ponto importante é que ele vai acontecer em conjunção com Júpiter, que estará presente no signo de Touro. E o que acontece, pessoal? Quando nós vamos ter aqui Júpiter em Touro, nós vamos trazer a capacidade de expansão, de crescimento. Então, aqui é muito importante nós trazermos a capacidade de renovação e abandonar o que não serve mais para nós. Como eu já falei, abandonar, mas com consciência, tá? Abandonar não no sentido de fechar o olho e falar vou seguir uma vida nova, e sim entender cada passo que você está dando. Então essa energia de Júpiter aqui no signo de Touro, ela vai ser muito propícia para tal. Porém, cuidado, porque nós vamos ter uma oposição entre os eclipses. Por quê, pessoal? Mercúrio e Marte, eles vão estar em Escorpião, como eu já falei anteriormente. Então, olha só, isso aqui pode trazer um aspecto muito explosivo, um aspecto muito agressivo, onde nós temos a tomada do eu, a energia da ação, junto com a expansão e encerramento de ciclos. Então, cuidado, pessoal. Sabendo que pode ser propício ter esses comportamentos, comece a trabalhar o autocontrole para aí sim você movimentar essas energias de uma forma
muito mais inteligente. E quando nós vamos ter a lua cheia, nós vamos ter momentos onde nós tendemos a ter mais clareza. Então, começam a haver reflexões do tipo: onde eu posso colocar e onde eu preciso colocar um ponto final. Nesse momento, você começa a ter mais reflexões sobre a vida e uma maior sensibilidade no sentir. Então perceba, pessoal, se nesse período você ficar ou está um pouco mais emotivo, com certeza é por conta dessas energias que estão de encerramento e por conta dessa energia de lua cheia. E em seguida, nós vamos ter o alinhamento do Sol, da Terra e da Lua, que nós vamos simbolizar o alinhamento do passado, presente e futuro. Só que dessa vez, pessoal, o Sol e a Lua eles não vão estar juntos. E sim, nós vamos ter o nosso Sol aqui em Escorpião, tá? Como eu já mostrei agora para vocês. Então, quando o Sol ingressa em Escorpião, nós vamos ter o quê? A nossa Lua em Touro. Então, nós vamos ter o Sol em Escorpião, pessoal, que o Sol é a energia da morte e do renascimento. E a nossa Lua em Touro, que o Touro é regido por Vênus. Então perceba que neste momento você consegue trazer não só a questão de encerrar ciclos, mas trazer também um entendimento muito mais amplo a respeito dessas questões. Um ponto muito importante para você entender é: você vai ter, de um lado, a necessidade de estabilidade, segurança e apego, que são muito característicos de Touro, mas que aqui em Escorpião nós teremos o desapego e a energia de encerramento de ciclos. Então perceba que Touro pode trazer um pouco, quando em desarmonia, essas questões ligadas à teimosia, necessidade de controle, o medo de perder alguma segurança, ou o medo de mudanças, ou até mesmo, pessoal, o medo de sair daquela zona de conforto, que muitas vezes é desconfortável, mas que nós tendemos a continuar, tá? Por falta de uma autoconsciência. Mas muitas vezes nós estamos segurando o que não tem mais necessidade. Então permita mudar o seu mapa mental, buscar compreender o que de fato vai trazer evolução e crescimento, tá? Mas também, pessoal, aqui pode ser um momento onde nós vamos ter finais repentinos, tá? Então, tudo que nós plantamos, nós vamos ter de colheita também, não só nesse eclipse que irá acontecer, mas também momentos posteriores. Então, tudo que você plantou, tudo que você semeou no primeiro eclipse, entre os eclipses e agora no nosso segundo eclipse, que é o último do ano, perceba que todas essas colheitas, elas não vão vir quando mudar o ano, e sim em uma construção em que você pode fazer dia após dia. Então, observe com consciência não só as suas ações, suas atitudes, mas também um ponto muito importante. Observe com consciência, pessoal, as suas sombras. Por quê? São as suas sombras que vão trazer esse processo de evolução, que vão trazer a coragem que você vai ter com a energia de Marte para cortar tudo que você não quer mais, para romper os laços que você não precisa mais manter, para aí sim firmar a sua energia onde interessa. Então, pessoal, este foi um breve resumo explicando os eventos astrológicos, todas as energias que estão disponíveis, o que nós podemos fazer. E toda essa tomada de consciência é muito importante, porque na verdade está sendo um preparo para o ano de 2024, onde Saturno será o regente. Então, pessoal, permita olhar com consciência todas essas mudanças, todas essas transformações, porque com certeza você pode iniciar um 2024 com muito mais consciência do seu eu e expandir ainda mais a sua mente. Na descrição desse vídeo, nós temos o link para quem quiser conhecer um pouquinho mais a energia que está disponível em cada signo por meio dos arcanos.
E também, pessoal, quem quiser ver de forma esquemática o movimento dos astros junto com os signos e as casas astrológicas, fica o convite para conhecer nosso Instagram, que está no link da descrição do vídeo também. Então, no próximo vídeo nós vamos trabalhar a questão do nó do norte e nó do sul, que vai estar no eixo de Áries e Libra, e nos vemos em breve. Um abraço e até mais!